Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. A Escritura nos ensina o quê? Não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. O livre exame vai dar o quê? Paulo já está se referindo em 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, porque são pessoas que se apartaram do magistério, são pessoas que têm auto-interpretação, livre exame da Escritura. E através disso, vão surgindo centenas de denominações, divisões. Olha só, São Pedro, ele é cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. Pedro cheio do Espírito Santo. Quem está falando através de São Pedro é o próprio Espírito Santo. Então, aqui, muitas pessoas ignoram isso aqui, ó. Segundo Pedro, olha só. Segundo Pedro 2:1, ó. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós, ó, falsos doutores, ó, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, ele negando assim o Senhor, ó, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repetida. Por quê? Estão renegando o Senhor, porque não é o evangelho que vem do magistério. São falsos doutores que introduzirão doutrinas perniciosas, divisões, que Cristo não fundou nenhuma divisão. Muitos seguirão nas suas... 2, ó, 2 Pedro 2:2. Muitos seguirão nas suas desordens. E serão, desse modo, a causa do caminho da verdade ser caluniado. Olha só. 2 Pedro 20, ó. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ó. Aqui já elimina as divisões. Que se a gente seguir realmente a Escritura, se a gente seguir realmente o que o magistério ensina, a quem foi confiado os apóstolos 2, aos apóstolos, Efésios 2:20, edificar os fundamentos dos apóstolos, 1 Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja, 2 Coríntios 3:6, que ele nos fez ministros da nova aliança, 1 Coríntios 2:20, constituiu primeiramente os apóstolos, vai ter uma só doutrina, Atos Apóstolos 2:42. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Por quê? A interpretação pessoal, o livre exame, é simples, pô. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do Papa. A Bíblia por si própria se interpreta, o Espírito Santo da interpretação. Mas, na verdade, quem está falando aqui, através da boca de São Pedro, é só Atos 4:8. Ó. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo e ancião. Ó. Outra prova convincente, Atos Apóstolos 5:16, ó. 15 e 16, ó. De maneira que trazia os doentes para suas... E punham nos eleitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse, ó, algum deles, ó. Essa presença da sombra, Lucas 1:35, você vê essa mesma presença que estava ali sobre até Autócos, está sobre o pastoreio de São Pedro. Então, quem está falando ali em 2 Pedro 20 é o próprio Espírito Santo. Como vai dizer aqui em João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falar por si mesmo, mas dirá o que eu vi e vos anunciar as coisas que virão, ó. Então, meu irmão, agora, 2 Coríntios 4, Paulo já está profetizando que aconteceu já essa atualidade. Como eu falei em 16 séculos de atrás por um franciscano, Martinho Lutero. Olha só. 2 Coríntios 11, 4. Segundo Coríntios 3, ele diz que inspira esse outro Espírito. Que não é o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2, tá, meu querido? Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber
outro espírito, diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Uma coisa, uma observação. Cara, quem nega o magistério, quem nega a igreja, quem nega quem foi confiado aos apóstolos, está negando, Mateus 28, 21, o próprio Espírito Santo. Porque quem está sendo usado ali pelo Espírito Santo para edificar a igreja, a ponto que Paulo fala que a igreja ela é a coluna sustentável da verdade, que o Espírito Santo falou na boca de São Paulo, que Gálatas 11, 2, o verbo é a oportunidade de nada de humano, mas mediante uma revelação de Cristo. É só, São Pedro está deixando bem claro, não, ou melhor, a Escritura, que é inspirada pelo Paráclito, está deixando bem claro, para não ter interpretação pessoal. Por quê? Efésios 3,10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida da igreja. Porque foi confiado à igreja, porque a igreja, o Espírito Santo assiste a igreja. E foi a pregação das colunas que edificaram essa igreja. Por ação e unção do Espírito Santo. Então, quando você abraça essas doutrinas, essas divisões, e tem uso pessoal, interpretação pessoal, você está indo contra a Escritura. Você está indo contra o Espírito Santo. Para abraçar, como vai dizer 2 Pedro 2,2. 2 Pedro, olha só. 2:1. Olha só. 2 Pedro 2:1, ó. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós doutores, ó, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, negando assim o Senhor. Por que negando assim o Senhor? Porque são seitas. Porque são interpretações pessoais. Que a Bíblia já está proibindo. Mas mesmo assim, esses doutores, esses falsos profetas, irão ter uso pessoal da Escritura. E São Pedro está falando, cheio do Espírito Santo. Uso pessoal da Escritura é anatema, é inválida. Não tem como. A Universal interpreta de uma maneira. A Assembleia interpreta de outra maneira. A Mundial interpreta de outra maneira. Não é integridade, são Jesus diferentes. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, negando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repetida. Resgatou onde? Na cruz. Deixou o magistério, deixou tudo pronto para você chegar até ele. E os caras vai destruir isso. Porque não quer seguir a igreja de Cristo, porque não concorda com a igreja de Cristo. Porque não quer seguir a doutrina que foi confiada aos apóstolos. Ah, eu não acredito na intercessão, Maria é pecadora, Maria não pode interceder. E por aí vai, esses contos de fada desses falsos mestres que não servem ao Senhor. Olha, a Bíblia diz ainda, muitos seguirão. Ó, muitos seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Ó. Você junta todos esses doutores aí, todos os doutores, todos os meus vídeos, aí você pega... Rodrigo Mocelin, Rafael Pablo, Lucas Mazzoli, Rodrigo Silva, professor Leandro Quadra, Rafael Pablo, Lucas Augusto Nicodemos, etc, etc, etc. Qual é a finalidade desse cara? Degrenir o caminho da verdade. Porque eles não têm a verdade para oferecer. Eles oferecem uma verdade falsa. Eles oferecem não o verdadeiro evangelho, mas o falso evangelho. Ah, por que as igrejas protestantes ela crescem? Porque os caras prometem reinos materiais, glória materiais. Ah, se você vir para a minha igreja, você vai ser abençoado. Um carro, você vai... Essa tática que esses falsos profetas usam para atrair vocês para essa doutrina farsuda. Que não tem o caminho da salvação. Porque são doutrinas que negou o próprio Cristo. Que se nega o próprio Cristo, nega a igreja, está negando o próprio Cristo. Movido por cobiças, ó. Movido por cobiças. Eles vos
hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça. E sua reina não dorme. Olha só como esses doutores seduzem. A Bíblia diz que eles são inteligentes. São sedutores. Mas a igreja é coluna sustentável da verdade. Que eles não têm a verdade. Eles querem apresentar a verdade, mas eles não têm a verdade. Porque a verdade não foi confiada a eles. A verdade não foi confiada a esses doutores. A essas divisões. Mas unicamente pelo magistério. Que não tem livre exame da Escritura. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Simples, meu irmão, entender isso. Salve a Igreja Católica.